Quem foi? Ouvindo aí? Vai junto com o mistério do lobisomem, tudo junto. Dá pra ouvir aí? Já começou a transmissão, tá? Sim? Gostou? Pela sala de vídeo aí. Vai tomar quanto tempo? Fábio. Oi. Fábio. Tá botar no ar já? Já, ué. Eu já tô colocando aqui já. Não, tô falando na rádio aqui, ué. Pode? Meter no ar isso, então. Muito boa noite, senhoras e senhores. 19 horas e 49 minutos. Com um pequeno atraso, nós começamos o nosso programa Revista Semanal. E eu quero agradecer a todo mundo que está conosco nesse momento. Sintam-se abraçados e nós vamos falar de muitos assuntos importantes, assuntos do interesse de todos nós nesta noite sensacional. Vamos começando, cumprimentando os nossos companheiros de bancada. Hoje conosco está aqui meu amigo Silvério Machado Amora, a quem eu dou o meu boa noite. Fala comigo, Silvério. Boa noite, muito boa noite a você, Fábio. Boa noite ao Vitor, ao Marlon em Carangola e também ao Fred em Tombos. Uma boa noite sempre especial para o amigo ouvinte aí, espectador também, ligados aqui em mais um programa Revista Semanal, um projeto que ainda está no seu início, mas com certeza já está agradando muita gente e tem muita coisa para melhorar ainda pela frente, Fábio. Beleza, beleza. Comigo aqui no estúdio também, ele que cuida também da parte operacional da coisa e vai, claro, participar conosco do programa de hoje, Vitor Galvão. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fábio. Boa noite, Silvério. Boa noite, Frederico Linhares, Marlon. Boa noite a você que nos ouve e nos assiste nesse momento. Fique ligado, fique com a gente, muitos assuntos bons aqui, vamos falar de futebol, política, vamos falar de temas polêmicos aqui, sociais. É isso aí, queremos a sua participação, deixe seu comentário valendo um brinde, tá?
O próximo brinde a ser sorteado aqui para a participação de você aqui nessa noite será um delicioso empadão. Valeu, tamo junto, vou conferir aqui, hein? Participe. Beleza, empadão. E Eva, depois você passa pra gente aí o número para que as pessoas possam ligar e pedir, porque o empadão é sensacional. E hoje tem o sorteio da caçarola, né? Quem participou semana passada, hoje ao vivo, nós vamos ter o sorteio da caçarola. Direto de Tombos, o pai da Laís, o pai do Israel, nosso querido, amado e estimado amigo Frederico Linhares. Boa noite, Fred. Boa noite, meus amigos da Revista Semanal, Silvério, Fábio Braga, Vitão, Marlon de Souza. Sinto a falta do meu amigo Sony Marini, mas a gente toca aqui no tombosonora.com.br, radionac.com.br. Vamos que vamos. Começamos essa segunda-feira, dia 26 de maio de 2020, e mais um projeto na mesa do Revista Semanal. Boa noite. Beleza, beleza. E diretamente da cidade de Carangola, menino prodígio, o cara que faz de tudo um pouco, o pai do Davi, Marlon de Souza. Boa noite. Boa noite, meu amigo Fábio Braga. Boa noite, Frederico Linhares, Vitor, também meu amigo Silvério, todos aí da Rádio NAC, também da Tombo Sonora. Estamos ao vivo nessa segunda, dia 25 de maio, esperando notícias boas, tanto da parte política, tanto da pandemia que está assombrando o país. E agora o Trump fechou a fronteira para os brasileiros. E agora? What's your name? O que a gente vai fazer? Chame o Chapolin Colorado. Não entendi muito bem, não, mas... É pra não entender mesmo, Eu não tô entendendo mais nada. O país está tão bagunçado que eu não tô entendendo mais nada. Muito bem, então Magali Cristina, Luci Inácia, Anderson Martins, Cláudia Bueno, Nite Ventura, Luiz Cláudio Souza, Raimundo, Cláudia Ávila, forte abraço, Cláudia Bueno, acho que eu já falei, e também Darcy Oliveira conosco na live. Você curte, compartilha, senta o dedo com vontade, traga todo mundo. Tem sorteio de empadão essa noite. Na verdade, o sorteio que vai ser feito hoje se refere ao programa passado, mas para você se candidatar ao sorteio do empadão, você tem que participar do nosso programa de hoje e fazer um comentário, um comentário legal qualquer, certo? Pode ser criticando, pode ser elogiando, um comentário qualquer. Não vale aquela coisa igual foi meu testezinho do carvão lá, de ficar cheio de letrinha, né? Mas fazendo um comentário legal, que dê pra gente entender, você estará concorrendo ao empadão da Empadão e Eva, a gula sem pecado. A Eva Vilma gostou desse slogan. Vamos começar o programa? Eu vou passar o comando de tudo para o Frederico Linhares, porque ele é o homem da estatística do Covid-19, o Silvério é o homem da estatística do futebol. Eles gostam dessas coisas. Fala comigo, Fred, está com você, e a gente vai fazendo os comentários a respeito de tudo que você trouxer para a gente de informação, Frederico Linhares. Boa noite a você de todo o Brasil, no tombosonora.com.br, radionac.com.br, aplicativo Rádios NAT para todo o Brasil. Hoje não é 26, não é 25, né? Já dizia o Chapolin Colorado, como meu amigo Marlon de Souza já me corrigiu no ar aí, mas tá bom. Eu falei 26 e 25. Não, falando sério agora, é o seguinte, a gente falou no Sonora News hoje, eu e meu amigo Fábio Braga, sobre a cidade já, né? Para quem ouviu o Sonora News, a gente já passou regionalmente pelas cidades, né? Espera Feliz, passamos também por Mutum, passamos por Itaperuna, Muriaé, Natividade, Porciúncula, Tombos, e essas cidades começaram a dar os seus relatos, né? E a gente começa o boletim epidemiológico hoje sobre o Espera Feliz, que deixou o seu boletim no último dia 22. Tem 114 notificados, com 17 confirmados, 72 descartados, 25 suspeitos e nenhum óbito, graças a Deus. O que a gente achou muito interessante hoje no Sonora News, meu amigo Marlon de Souza, Silvério, Vitão e Fábio Oliveira Braga, é que Espera Feliz notificou os 17 casos da seguinte maneira: os 17 são 11 mulheres e 6 homens. Está assim o boletim epidemiológico de Espera Feliz. Alguma coisa a falar aí na mesa? 17 confirmados em Espera Feliz já, Marlon de Souza.
Fala daí, Marlon. Ô, Frederico, Espera Feliz, apesar de receber bastante gente, é um número também pequeno dizendo assim sobre a fronteira no Espírito Santo, né? Automaticamente passa muita gente na cidade de Espera Feliz, é uma cidade que é muito intenso na área do café, então automaticamente tem um fluxo muito grande de pessoas. Carangola, na sexta-feira, nós tivemos aí 53 casos confirmados. E não é uma cidade assim, com café muito, muito forte, um comércio de café muito forte. É claro que aqui a Carangola é transpassado por uma BR, né, onde liga Rio Bahia, a Rio Bahia de Fervedouro. Nós recebemos aí muitas pessoas, o hospital daqui acaba recebendo 17 municípios, né, em torno aqui de Carangola. E hoje, nos comentários aqui na cidade, foi o seguinte: hoje nós não queremos e nós não desejamos que isso aconteça, mas o nosso palpite hoje aqui em Carangola é que esteja esse boletim novo que vai sair daqui a pouco, em torno de umas 70 pessoas confirmadas. Porque nós aqui não temos boletim nem sábado e nem domingo. O nosso último boletim foi na sexta-feira e nós já tínhamos 53 casos confirmados e 161 suspeitos. Então, provavelmente, hoje e amanhã devemos beirar aí 70, 80 casos aqui em Carangola. É uma coisa que, entre aspas, é normal, porque a partir de agora vai ser uma coisa corriqueira, mas que alerta toda a população pelo risco, né? Inclusive, eu vi uma matéria esses dias aí falando sobre a terapia que as pessoas que têm o Covid-19 enfrentam. Já quero adiantar aqui, desculpe me prolongar nesse assunto, mas você que está pensando que o tratamento é você deitadinho numa maca com um respirador tranquilo, não é por aí, tá? Você fica de bruço, de 2 a 3 semanas, você não fala, você não come, você tem que ficar tomando analgésico por conta dos traumatismos que tem na sua garganta. Você pode ter sequelas nas suas cordas vocais. Enfim, resumindo, não pense que você vai ficar no spa, no hospital, com medo do melhor, deitadinho na cama com respirador, não, tá? Para tomar cuidado mesmo. Não é brinquedo não, Covid-19 não é brinquedo não. Alguém mais quer comentar sobre a Espera Feliz na mesa ou eu posso passar? Ô Fred, prossiga. Lembrando aí, viu, Fred e Marlon, fiquem atentos aí com relação aos links que eu já mandei no grupo para retomada no momento em que der aquela quedinha normal, ok? Pode dar sequência, Fred. Vamos embora então. Boletim de Muriaé para a gente ser rapidinho. Hoje, 25 de maio, já tem no total pacientes residentes em Muriaé e pacientes de outros municípios. Investigação 53, confirmados 128, curados 52 e óbitos em Muriaé já somam 5. Vou passar. Em Natividade, sexta-feira foi o último boletim, no último dia 22. Investigação 6, confirmados 11, curados 5, descartados 15 e testes rápidos 73. Em Porciúncula, também no último 23 foi atualizado. Suspeitos 6, casos descartados 135, casos confirmados 21, continua, curados 6. Continuando aqui os casos pela região. Mutum foi pelo nosso amigo Vita, foi incrementado, colocado no nosso bloco regional. Tem 139 em observação, 63 em notificações, 116 descartados, 31 confirmados em Mutum, 2 curados, nenhum óbito em investigação e nenhum óbito confirmado, graças a Deus, em Mutum, Minas.
Em Itaperu, no estado do Rio, são 86 casos positivos confirmados, 366 descartados e 33 recuperados. São 53 positivos ativos. Em análise laboratorial, são 22. 2 óbitos e 1 óbito em análise. Tombos, Zona da Mata Mineira, tem novo boletim. Saiu hoje, às 5 da tarde, dia 25 de maio. Anote aí. Notificados 37, descartados 20, em investigação 6, confirmados 11. Lembrando que já são recuperados em Tombos 4 pacientes. Dentre os 11 casos confirmados em Tombos, 4 já estão recuperados. Marlon de Souza, já é coisa boa. Graças a Deus. Aqui em Carangola também, quando a gente pega o boletim, eu tenho feito o seguinte: eu tenho pegado o boletim da prefeitura e feito um boletim que eu envio para os meus amigos, porque às vezes o boletim da prefeitura aqui, por ser muito explicado, acaba que a gente fica um pouco confuso. Mas dentre esses 53 confirmados, na sexta-feira, como eu disse aqui que por enquanto ainda não saiu o boletim de hoje, dia 25, segunda-feira, e aqui em Carangola não tem o boletim de sábado e domingo, desses 53 casos confirmados, 27 já estão recuperados, né? Então, todo mundo acha que os 53... Não, gente. 53 já foram confirmados. Tiveram a confirmação do Covid-19. Mas aí a gente tira os 27 que já foram curados. Então, aí que está a soma. Aí vem mais algumas coisas que existem no boletim. Por exemplo, 25 casos permanecem em isolamento domiciliar e estáveis, tá? E desses 25 casos que estão em casa, em isolamento, 18 estão assintomáticos. São pessoas que não estão sentindo nada, mas confirmaram para o Covid-19. Aqui em Carangola, por enquanto, somente um paciente que encontra-se internado, mas estável. Ok. Ô, Fábio, por aqui o Covid-19 regional é isso. Muito bem. Mais nada. Já passamos no Sonora News e acabamos de passar no Revista Semanal. O regional está pronto. Então, Fred, veja só, o que eu pude observar de tudo isso aí, o Marlon foi bastante feliz nas suas explicações, é que quando a gente passa os números, é preciso ter muita cautela, porque 100 pessoas, 113 pessoas, 85 pessoas, e esse é o número total, desde o começo Justamente. até o final, né? Não significa que nós temos esse número de pessoas doente. É bem verdade que eu gostaria que isso nem tivesse existindo. Agora, as pessoas que estão efetivamente doentes são números menores do que os totais, porque muitos já se curaram, graças a Deus. A maioria dos que estão doentes estão em casa, com acompanhamento em casa. Isso é outro fator importantíssimo também e que tem contribuído de maneira direta para que os hospitais, a rede pública de uma forma geral e também a rede particular participante do sistema possa dar conta, né, de atender a todo mundo. E é justamente em função disso a necessidade de a gente se recolher, né? Então, nós não estamos proibidos de sair, pelo contrário, nenhuma cidade fez lockdown de maneira nenhuma aqui na nossa região, mas é importante que as pessoas entendam que a saída à rua precisa de ser consciente e protegida. Então, isso é o mais importante de toda essa situação. Nós estamos em guerra e em guerra nós não podemos mais, a essa altura, nos assustarmos com números, Silvério. O que nós temos é que ver esses números com a possibilidade e a viabilidade de não fazermos parte dessa estatística. Se nós não fizermos parte, nós já estamos ajudando pra caramba. E a forma que nós temos de fazer isso é estarmos sempre atentos às medidas de prevenção, Silvério. Com certeza, Fábio. E se você, o Fred, que é o cara dos números, né, da Covid,
mas ele já até passou pelos números de Muriaé, mas só para dar uma repassada, a semana passada, no dia 19, então na terça-feira passada, eram 80 casos em Muriaé. A prefeitura, já na terça-feira, ela começou a fazer a separação entre os casos, digamos, nativos de Muriaé e outros que são pessoas de outras cidades que se tratam, né? Muriaé acaba sendo um polo de saúde da região. Então, desde terça-feira, dia 19, eram 80 casos e hoje são atualmente ativos 128, são totais 128 casos. A gente teve um aumento aí de 48 casos em menos de uma semana. É claro que aí você tem o tempo do exame, né? Fez o teste, quanto tempo ficou, mas a gente está tratando aqui em números absolutos, né? Você cresceu mais de 50% em uma semana. É interessante, aí até pegando um gancho no que você falou, Fábio, no que eu concordo demais, talvez pra gente fazer isso, serve até pra gente aqui, né? Eu posso tentar pensar nisso na semana que vem. Aqueles gráficos que a gente está acostumado, da escala, né? Dela subindo, voltando, pra gente ver como que tá realmente essa escalada, né? De casos de Covid, seja em Muriaé, seja na região. Porque números absolutos, e a gente está tratando, obviamente, com os números que a gente tem oficiais, passados pelas prefeituras e respectivas secretarias de saúde, eles acabam, nesse emaranhado de números, a gente acaba se perdendo um pouco. Então, talvez, até pra gente mesmo, né? Porque eu não vi, pelo menos aqui em Muriaé, o pessoal fazer aquele gráfico mesmo, né? De subida. E a gente... É muito difícil projetar, né? Ninguém sabe exatamente quando será o pico, né? O famoso pico, mas pra gente começar a ter uma noção, porque, pelo menos em Muriaé, tratando especificamente de Muriaé, o aumento ele é superior a 50% em 6 dias, né? De uma semana para outra. Então era interessante a gente ter até aquela mediana, né? Não de projeção de pico, porque aí teria que ter feito um estudo e tudo, mas seria interessante para a gente acompanhar esse desenvolvimento, não só em números absolutos, mas até para visualmente ficar legal a gente acompanhar em gráfico. Acho que o Marlon deve ser bom nessa parte de gráfico também, mas fica uma sugestão, eu posso tentar também alguma coisa pra semana que vem, pra gente tentar fazer essa... A gente põe aqui... A gente falar, e aí o Vitor coloca na tela pra gente, ou o Marlon, enfim, eles que são feras nesse aspecto, pra gente acompanhar. Até porque eu acho que a gente já tá se acostumando, né, nessa escala, porque te liga a televisão, vê na internet, tá todo mundo falando assim, eu acho que fica mais fácil pra gente visualizar. E visualizar o problema é mais fácil também pra pessoa, aquela pessoa que tá meio ainda dispersa, ainda... não acordou para a realidade, para ela realmente dar um jeito. Isso que você falou é o fundamental. Só um minutinho, ô Fred. É fundamental, Fábio. Nada, imagina. Da prevenção, né? De estar sempre saindo só na necessidade realmente. Fred. Não, é só para acalmar o povo que é o seguinte, na verdade, é que o Fábio me ensinou a fazer a matemática. Hoje em Muriaé, só em atenção de doentes só tem 76. Ele não tem 128. Sim. Tem 76 pessoas, só isso. E importante, dessas 76, grande parte, e eu não vou falar número aqui porque realmente eu não tenho esse número na cabeça, quem gosta de estatística são vocês, né? Então, eu não sei exatamente quantos são ao certo, mas a grande maioria sendo atendida de forma ambulatorial em casa, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gésner Francisco, a Magali Cristina, que diz que vai ganhar o empadão, a Regina Coelho está com a gente, o Vanderlei Cardoso também conosco. E aí é o seguinte, são precisamente agora 8 horas e 10 minutos. Você curte e compartilha a nossa live, porque nós temos 2 assuntos sensacionais para tratar na sequência. E eu quero até indagar ao Vitor Galvão se nós vamos agora, meu produtor, para o primeiro intervalo musical, né? Enquanto nós não temos os nossos anunciantes e já voltamos com o segundo assunto, que seria o grande debate, ou se você ainda tem alguma consideração, o Silvério, o Fred ou o Marlon, a respeito das questões do Covid. Assino embaixo em tudo que vocês falaram, né? Meio clichê, mas... falou em lockdown aí, mas eu acho que a gente pode trazer semana que vem, é óbvio, esses gráficos, e aí com os gráficos na tela para quem está nos assistindo ver e a gente comenta, e também falar um pouco mais sobre a questão da, desculpa, assim, não leve para o lado político, mas a eficácia ou não, né, do distanciamento social, assim,
mesmo, essa coisa do fique em casa, né? Muito se fala, lugares que não teve essa questão do ficar em casa, mesmo do distanciamento social, teve êxito no tratamento ou no combate ao vírus, e aí fala-se muito também em situações de pessoas que contraíram o vírus em casa. Então, assim, a gente pode debater um pouco mais sobre isso na semana que vem. Eu até acho o seguinte, o Sonir tinha proposto um assunto que a gente já está com ele mais ou menos fechado para a semana que vem, sim, que diz respeito justamente às questões da obesidade e da má condição física como um fator estimulador para se contrair o Covid. Eu penso que, de repente, a gente coloca esse assunto dentro do debate. Ficar em casa é bom ou não? Porque existem as duas correntes, né? Você está trabalhando a questão do seu corpo, né? Exatamente. Então, eu penso que cabe, já a gente utilizar esse espaço do debate na semana que vem para tratar desse assunto. Com relação, me lembrou, né? Um assunto importante que aconteceu principalmente no fim de semana, porque mais um estudo saiu dizendo que a cloroquina já não é boa. E, ao mesmo tempo, saiu um outro estudo falando que o Remdesivir, né? Assim que chama, né? É que seria o bom. Aquele treco lá, né? Aí é o seguinte, aí você vai ver que a cloroquina custa 5, o outro custa 50, esse é um aspecto que tem que ser avaliado importante. Inclusive, na semana passada, tiraram de linha o remédio Berotec, que custa 5 pratas, né? Um remédio excepcional e não existe outro no lugar. É a indústria farmacêutica trabalhando, infelizmente, com força nisso aí. E me remete a uma fala do Dr. Daniel Lissi, quando ele disse na live do Comitê Gestor de Muriaé. Hoje, a nossa posição é essa. Nem interessa aqui para o que eu quero dizer qual é a posição em si. Hoje, a nossa posição é essa. Semana que vem, nós podemos chegar aqui e dizer que não é assim mais, é assado. Justamente por quê? Porque nós não temos, né, certeza de absolutamente nada. Quando eu digo nós pessoas, nós médicos, nós advogados, nós gestores, ninguém tem. As pessoas estão tendo que aprender a lidar com esse negócio, convivendo com ele. Então é a mensagem que sempre começa no Sonora News, né? Opiniões em contrários haverão sempre de existir, mas a razão nós não vamos saber tão cedo com quem estava. De todo modo, é um assunto vibrante e que um debate sobre ele vai ser muito interessante na semana que vem. Um abraço aqui para Simone Abreu Folhados, para Simone do Sonir, que está com a gente também, o Vitor Galvão, não sei o que ele está fazendo aqui na live, mas tá. Eu tô dando boa noite aí. Cacilda Goulart conosco também. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então? Mais alguma coisa? Sim, não, você falou todos nós ainda... Estamos ainda sem saber o que dizer, o que fazer quanto à situação. Inclusive a própria OMS, né? Não, ninguém, né? Ninguém. Tem se mostrado agora já... Às vezes até contraditório, mas não é contradição, é porque eles também não dominam. Infelizmente. Entendeu? Nós não temos quem domine, né? E o que me deixa chateado é que de repente aparece aí os gatos mestres, né? Querendo impor a sua verdade como uma verdade que é absoluta e que não deve, né, ser questionada, porque quem sabe é ele. Isso me preocupa. Se Bolsonaro não é médico quando fala da cloroquina, o William Bonner também não é quando diz que não tem, né? E do jeito que liberaram a cloroquina, já podia ter liberado há muito tempo. Eu tenho que assinar que eu estou ciente que eu posso morrer, que eu estou ciente que o remédio pode não fazer efeito em mim, que pode ser que ele não me dê nenhum resultado positivo, né? E o médico olha para mim e fala, eu posso te dar cloroquina, mas você tem que assinar isso tudo aqui para mim. Já podia ter sido feito há 3 meses atrás, né? Desse jeito, já podia ter sido feito. E aí eu questiono o Mandetta, eu questiono o Nelson Teich, né? Eu questiono outros médicos que dizem que a cloroquina não serve. Eu não sei se ela serve. Agora, se eu for consultar com o médico, ele olhar para mim, ver a minha situação física e qual é a minha situação de debilidade na patologia e dizer, o que eu tenho para te dar é cloroquina, eu vou assinar o documento e vou tomar. Agora, eu não sei se o Silvério tomaria, eu não sei se o Fred tomaria. De qualquer maneira, essa liberação que fizeram, ela foi desse jeito. É uma liberação que, meu amigo,
eu tenho isso aqui pra você, tá? Você toma aí agora. Se acontecer alguma coisa com você, o problema é seu. Então, assim fica até bastante fácil. E veja, eu não tô criticando, não. Se é o que tem, é assim que tem que fazer mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Exatamente. E não tem tu, vai tubaína mesmo, como diria o Jair Bolsonaro. Bom, são 8 horas e 16 minutos. Vamos então para o nosso primeiro intervalo musical. Quantos minutinhos? Fala aí pra 3 minutinhos, 3 minutinhos no máximo. E a gente volta então, Frederico, Marlon, com o nosso grande debate, um tema bastante polêmico que eu vou falar daqui a pouco. A gente vai e volta, escuta a musiquinha, é rapidinho. E nesse lugar da musiquinha, gente, a gente quer ver anúncios, tá? Anuncie conosco, a revista semanal veio para ficar. No final do programa, o sorteio da Caçarola Mineira. E hoje quem está participando está concorrendo a um sorteio de um empadão delicioso do Empadão e Eva, a gula sem pecado. A gente volta já. Excepcional. Maravilhoso. Nós estamos de volta, são 20 horas e 19 minutos e o assunto que nós vamos debater hoje é um assunto bastante importante. Nós vamos falar sobre a violência doméstica. Quando fala violência doméstica, nós falamos assim, mas a mulher é muito violentada no âmbito doméstico. Acontece o seguinte, a violência doméstica tem várias nuances. E ela pode tranquilamente ter o sujeito passivo, aquele que sofre a violência, outro que não seja a mulher. E é justamente por isso que eu vou pedir ao Vitor Galvão que coloque pra gente um vídeo. Foi produzido esse vídeo pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo no ano de 2012. E esse vídeo traz o relato de uma psicóloga que estudou o assunto e que tem revelações extremamente importantes sobre esse tema. Eu quero pedir a você que está nos assistindo que curta, compartilhe, chame seus amigos para que a gente possa trazer esse debate. O vídeo original tem aproximadamente 28 minutos, mas nós fizemos um corte, né? O Marlon de Souza fez uma brilhante edição e nós caímos para 16 minutos, mas vale muito, mas muito a pena você prestar atenção no que essa psicóloga fala. Detalhe, é uma psicóloga mulher, tá? Dando uma entrevista
para um programa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo em 2012. Posso dizer para vocês, a situação mudou muito pouco de 2012 para cá. E naquela época se discutia profundamente o assunto, porque uma decisão na Justiça do Mato Grosso determinou a aplicação da Lei Maria da Penha em favor de um homem. E todo mundo sabe que o escopo da Lei Maria da Penha é de proteção à mulher. Tudo que você busca hoje de legislação na esfera da violência doméstica traz a mulher como vítima. E as coisas não são bem assim. Eu sou contra qualquer tipo de violência, quero deixar isso muito claro. Mas o objetivo do Revista Semanal, nesse quadro do grande debate, do grande tema, é trazer aqui assuntos que são pouco discutidos pela grande imprensa. Então, por isso, eu sugeri esse assunto hoje e nós vamos colocá-lo em discussão a partir desse vídeo sensacional. A propósito, quero mandar um abraço para Italoema Linhares, que agora há pouco estava ninando a Laís ali atrás do Frederico. A cena estava muito bonita, viu? Um abraço aí para as duas, né? Vamos então, Vitor Galvão, tá no ponto? Bora lá? Roda o vídeo, 16 minutos que valem a pena. Curte, compartilhe, chame seus amigos. Miguel Gustavo Gomes chegando agora, Salviano Santos, Anderson Nunes, Zezinho Tizé, Josélia Balbino e o Douglas Paula. Forte abraço, sejam bem-vindos. Curte, compartilha, roda o VT. Esse áudio aí desse filme não tá nada no rádio. Vigiar celular, controlar certos amigos que quer que fale, que não fale, a presença da família. Esses são tipos de comportamentos violadores que evoluem numa violência psicológica e depois acabam culminando numa violência física. Outra coisa que eu observo é que tem uma mudança de comportamento por causa da Lei Maria da Penha. Os homens hoje têm total consciência de que se eles revidarem, eles vão perder a razão. Por mais que a mulher tenha sido violenta primeiramente, o fato do homem ser mais forte biologicamente, nisso você está correto, faz com que a mulher seja mais pessoal. vítima do que o homem. Vamos voltar esse Então, vídeo aqui, mesmo que ela tenha pequeno batido, se ele revida... Nosso tema de hoje, violência contra homem, violência doméstica contra homem. Um tema um pouco inusitado, já que o que a gente vê mais, pelo menos a divulgação pela mídia, é justamente o contrário, a violência do homem contra a mulher. Quem vai nos falar sobre esse outro lado da moeda é a psicóloga Simone Alvim, que tem inclusive desenvolvido uma tese sobre este assunto. Seja bem-vinda ao nosso programa, Simone. Muito obrigada. Passou mais um tempo,
numa disciplina de pesquisa, a gente fez um questionário fechado, uma disciplina simples, de resposta sim ou não, marca X, e me chamou a atenção as estatísticas que apareceram nessa pesquisa, que eram quase que iguais às taxas de homens que se declaravam vítimas de relacionamento conjugal, namoro ou casamento, em relação às mulheres. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção. E no final da pesquisa, tinha a opção deles se identificarem, né, dar nome e telefone, para participar de um segundo momento da pesquisa em grupos focais, que são uma coleta de dados coletiva. Pelo menos o imaginário que se tem é de que o homem reagiria de alguma forma, pelo menos para se defender. Por que isso não acontece? Eles acabam apanhando. Então, num primeiro momento, essa era uma pergunta, tá, do roteiro de entrevista da dissertação. A primeira vez que eles vão responder essa pergunta, todos responderam que não, revidaram. Mas o processo de violência, ele é um processo mútuo, primeira coisa. A violência física, ela é mais um passo dentro do relacionamento. Então, provavelmente, anterior a essa violência física, eles já têm um histórico de violência psicológica. Tem uma escalada da violência, né? Hoje a gente conhece na teoria que começa com comportamento controlador, aquilo vai se transformando numa violência psicológica, fatos que hoje a gente entende como banal de relacionamento, por exemplo, vigiar celular, controlar certos amigos que quer que fale ou que não fale, a presença da família. Esses são tipos de comportamentos controladores que evoluem para uma violência psicológica e depois acabam culminando numa violência física. Outra coisa que eu observo é que tem uma mudança de comportamento por causa da Lei Maria da Penha. Os homens hoje têm total consciência de que se eles revidarem, eles vão perder a razão. Por mais que a mulher tenha sido violenta primeiramente, o fato do homem ser mais forte biologicamente, nisso você está correto, faz com que a mulher seja mais vítima do que o homem. Então, mesmo que ela tenha batido, se ele revida e ele vai machucar mais do que ela, porque ele é mais forte, ela ganha mais condicionantes no processo por causa da Lei Maria da Penha. Desses homens que eu entrevistei, somente um realmente conseguiu dar cabo ao processo, chegar ao final, ter uma sentença e ser beneficiado por ela. Mas isso só aconteceu depois que ele conseguiu um boletim médico, porque ele já tinha tentado várias vezes fazer uma denúncia ou o delegado não acreditava, ele foi em delegacias diferentes, ou o delegado não acreditava na história que ele estava relatando, ou dizia uma coisa que é muito comum se ouvir por parte dos serviços de segurança de modo geral, é que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que isso é um assunto privado para ser tratado em casa, ou faz chacota, faz o cara se sentir humilhado e ele desiste de voltar ali ou de registrar a ocorrência. Então, realmente, o homem está bastante desamparado. A minha sugestão é que a gente tenha um serviço, não necessariamente do homem ou da mulher, que a gente não adianta segmentar tanto o serviço, mas especializar uma parte do sistema judiciário e delegacia e da assistência de modo geral para a violência doméstica, que tenha psicólogo, assistente social, que esteja mais preparado para lidar com essas questões que não são pura e simplesmente violência, não é uma coisa, um assalto que você resolve impessoalmente. Você acredita que o número de violência de mulher contra homem seja bem maior e não seja de conhecimento em função até de vergonha do próprio homem de denunciar uma situação dessa? O próprio número da violência contra a mulher a gente sabe que é subnotificado, né? A gente não tem dados estatísticos consistentes para dizer qual é esse número, até porque nós não temos um sistema unificado de estatística no país inteiro. As mesmas questões que as mulheres sofrem em relação à vergonha, à humilhação, à desonra por sofrer violência do marido, os homens sentem com uma dosezinha a mais por ser homem, porque não se espera que homem vá apanhar de mulher. Então, tem um preconceito em relação à masculinidade dele. Isso é colocado em xeque. Eu tenho um casal na mostra que, na época da entrevista, já estava 1 ano e meio sem ter relação sexual, por exemplo. Ele questionava a própria sexualidade. Ele achava que ele tinha ficado impotente. E aí ele me conta, nesse momento, ela na sala de espera para ser entrevistada, ele me conta que ele tinha traído com uma colega de trabalho para ele ter certeza que ele funcionava. Então, tem uma coisa... A relação tinha se desgastado tanto a ponto de interferir na questão sexual do casal. Esse era um que revidava pouco,
Ele realmente, o que ele identifica como violência é ele segurar forte. Ele nunca deu um tapa de revidar nem nada disso. Mas essa mulher bateu nele. Eles tinham 10 anos de relacionamento, ele já tinha apanhado 7 vezes na rua, dentro de ônibus, na igreja. Eles eram um casal de evangélico. Que é o caso que eu acho mais grave da dissertação, desse estudo, que é eles já estavam separados, o pai pegava os filhos nos finais de semana, e quando a mãe veio trazer os filhos para o pai, veio com o atual namorado dela, que era um traficante no Rio de Janeiro, que segurou o ex-marido dela, né, e ela bateu nele com um porta-toalha de acrílico, quebrou 2 costelas, um braço, um dente, na frente dos filhos, um de 12 e um de 14. Geralmente as crianças participam do processo de violência. Isso é mais um argumento que eu acho importante para a gente se atentar para o fato de que essa família precisa de atenção. Não é uma coisa só, a mulher sofre violência. Os filhos são muito prejudicados pelo processo de violência. E como esse tema era muito novo, né, mesmo uma dificuldade de encontrar sujeitos que topassem falar, não que eles não existissem, mas que eles se dispusessem a dar entrevista, eu comecei a procurar algumas delegacias para saber se a gente tinha algum registro disso em Vitória, né, que eu pudesse chegar até esses sujeitos. Por quê? Eu tinha 10 sujeitos em Vitória que gostariam de falar. Quando eu chegava para a primeira entrevista com o termo de consentimento de participação na pesquisa, quando eles viam que tinham que assinar aquele documento, que era um documento onde eu estava garantindo o sigilo absoluto daquelas informações, que quando a dissertação estivesse completa, eles não seriam identificados, né, a forma como eu organizaria os dados, eles desistiam de falar, por medo de ser identificado ou porque tinha que botar o nome e assinar ali. A primeira delegacia que eu procurei, obviamente, foi a Delegacia da Mulher, né, que é onde a gente sabe que efetivamente só tem casos de violência conjugal. A delegada, na época, que eu nem me lembro do nome, me disse que aquilo que eu estava fazendo era um desserviço para a sociedade, que eu devia ter vergonha desse meu trabalho e desistir dessa pesquisa, porque toda a luta e as conquistas feministas que a gente tinha alcançado até aqui, eu estava indo contra esse movimento. E por mais que eu explicasse para ela que era uma tentativa de desmistificar o homem culpado, a mulher culpada, que era uma coisa de entender o casal, ela não quis ficar nem com o meu projeto. E disse, inclusive, que eu não voltasse ali nem como cidadã, que eu tinha perdido os meus direitos de mulher. Porque eu não podia mais nem denunciar se ela estivesse ali. Ok, dali eu fui então buscar a delegacia comum, porque se ela não quis nem me receber como pesquisadora, você imagina qual é a reação de um homem que vai ali denunciar. Né? Então, provavelmente, eu entendi que os homens não buscam esse serviço. E uma vez, eu estava na delegacia como cidadã, fui assaltada, levaram minha bicicleta, e eu fiquei na delegacia esperando um tempo para registrar, porque não tinha viatura, eu queria dar uma volta, ver se eu achava a bicicleta por ali. Curiosamente, chegaram 2 viaturas, desce um homem completamente machucado, com sangue, todo realmente machucado, e uma mulher na outra viatura, ele falando que ele queria registrar, que ele tinha sido violentado, que ela tinha batido nele, que ele tinha ido levar uma caixa de leite para os filhos e ela tinha batido nele. Ela desceu linda do jeito que ela estava, entrou na delegacia para registrar a queixa, 5 policiais ficaram do lado de fora, dizendo que ele não ia entrar. Quer dizer, ele foi ali violentado pelo sistema, que ele não pôde registrar, como qualquer cidadão pode entrar ali e abrir um processo e registrar uma queixa. E, além do mais, não se ouviu a história dos dois ali. Não sei por que ela não foi da delegacia de mulher, é porque ela estava numa delegacia comum. Então, o próprio serviço já tinha uma dificuldade. Isso a gente está falando da época da pesquisa, tem alguns anos. Eu acredito que houve uma mudança, tem acontecido uma mudança, não só de mentalidade, mas o próprio serviço está mais preparado para isso. Mas... Eu, se fosse homem, não saberia onde ir. Mas a Lei Maria da Penha, ela traz, que é uma grande coisa, a possibilidade da gente considerar a violência psicológica, que é uma coisa importante, né? Porque a violência psicológica não deixa marcas. Mas a simples ameaça da violência no texto da lei já é motivo para a mulher registrar uma ocorrência. O problema é que quando você faz isso, você delega um poder para a mulher muito maior do que a gente pode investigar, né? Porque se a mulher agride um homem, por exemplo,
e ela é intimada para prestar o depoimento e explicar essa situação. Ou ela vai denunciar e explica a situação que ela também agrediu. O homem vai se explicar, diz que também sofreu violência, enfim. Se ela disser que antes da violência física ela sofreu ameaça de violência, isso já depõe contra o homem. De uma certa forma, para mim, que não tenho estudo de direito nem nada disso, mas no meu entender, a grosso modo, de como eu entendo direito e Constituição, isso fere o primeiro artigo da Constituição, que diz que somos todos iguais perante a lei. Se você diz que a mulher, o que ela fala em relação à violência psicológica, vale mais do que a afirmação do homem, porque é uma lei para proteger a mulher, você já está ferindo o princípio da igualdade. Então, para mim, isso já é uma questão. Mas a gente teve uma atualização da lei que foi promulgada em 2006, e em 2008, um juiz, se eu não me engano, no Mato Grosso, abriu a jurisprudência dando medida protetiva para um homem que estava sofrendo ameaça de morte por parte da esposa. Ele ganhou aquela medida que a mulher não poderia se aproximar dele 200 metros, 250 metros, não lembro. Então, isso muda a lei, porque uma vez que um tenha alcançado esse direito está aberto para todos. Então, pelo uso da lei, ela vai se moldando. Mas a gente não tem uma lei. Inclusive, eu participei de um congresso no Rio de Janeiro que foi para a formulação do texto dessa lei. Um congresso foi organizado, inclusive, por esse instituto onde eu fiz a coleta de dados. Quando aconteceu aquilo da delegacia, de não conseguir sujeitos aqui, eu acabei indo buscar fora do estado alguns serviços que tinham essa possibilidade de atender homens, que é o Instituto NOS, no Rio de Janeiro, que organizou também esse seminário com várias entidades do Brasil inteiro, promotores de justiça e pessoas, vereador, deputados, pessoas que ajudariam a elaboração desse texto. Eu tinha, 24, 23 anos, eu já tinha defendido a dissertação e tinha acabado de publicar o livro. Foi no ano que eu publiquei o livro. E, num dado momento, eu pedi o microfone para falar, que era uma coisa bem democrática, todo mundo ia lá e falava o que pensava. E eu fui defender exatamente que, já que a gente estava ali, escrevendo uma lei, uma forma de impedir violência doméstica, principalmente contra a mulher, porque o texto, até o nome do evento era Seminário de Elaboração, do texto de violência contra a mulher. Que a gente pudesse, então, já nesse momento, ter uma mudança de perspectiva e enxergar a possibilidade do homem também ser vítima ou da gente enxergar a violência doméstica, efetivamente. Porque a violência doméstica está diretamente ligada à mulher. Quando você fala no Brasil violência doméstica, a primeira coisa que vem à cabeça é violência contra a mulher. E não é só isso que acontece. Naquele momento, eu fui vaiada por 1.500 pessoas que estavam no auditório e nunca mais me deixaram pegar o microfone. Mas eu dou sorte de todas as vezes que eu falo, e eu digo todas, nunca aconteceu de eu falar num lugar, fora essa que eu fui vaiada, um homem no meio, parece que é combinado, mas um homem no meio do público levanta o braço e dá o seu depoimento de que sofreu violência. Então, é porque, às vezes, as pessoas começam, um tapa na cara não é violência, não dói, né? Meio que banaliza a violência. Mas se é um homem que dá um tapa na cara da mulher, é violência. Quer ver um teste? Que eu faço, inclusive eu fiz muito com os meus alunos, na época que eu dava aula de metodologia de pesquisa. Pega uma novela, elege uma novela e assiste essa novela por 15 dias. Anota quantas vezes uma mulher bate no homem. É super normal, isso não é nem questionado, isso não vira nem uma polêmica. Agora pega uma novela da raquetada, para você ver a polêmica que é, a violência contra a mulher, como aquilo vira mídia, vira assunto. Então, tem uma diferença também em como a sociedade aceita e como ela não aceita. Mas, por sorte, quando esses homens levantam a mão no meio da palestra, meio que dão uma acalmada, porque as feministas me odeiam. O Brasil não tem literatura sobre isso, né? E é incrível, porque é um país super libertário, democrático, país do carnaval, que aparece todo mundo nu na televisão, no carnaval. Não querer enxergar essas coisas e não ter produção teórica sobre isso. Toda a minha fundamentação nesses anos de pesquisa são literaturas do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que são países que já trabalham com esse tema há 20, 25 anos. Lá já existem leis que dispõem sobre essa situação? A lei não é tão específica para homem ou para mulher, é uma lei para o ser humano. Ou os serviços, eles são ou focados só para homem ou só para mulher, mas não se desmerece, não se negligencia a possibilidade disso acontecer.
principalmente na clínica. A gente não tem na psicologia clínica no Brasil estudos focados em homens que sofrem violência, por exemplo, especificamente esse público, sabe, esse grupo. E o que os autores, desculpa, mas o que os autores falam sobre isso é que se você não mudar essa mentalidade, essa prerrogativa anterior, esse paradigma de que a violência ela pode acontecer tanto para o homem como para a mulher, como é que você vai atender o homem que se chegar no seu consultório com essa queixa? Se você não tem essa produção teórica. Sabe, tudo é um encadeamento. O psicólogo que está na clínica, ele está embasado teoricamente em alguma coisa. Se você não tem estudos no país, como é que você vai atender o homem? Simone, agradeço pela sua participação aqui no programa Opinião. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. A você que nos assistiu, obrigado pela audiência. Oito horas e 41 minutos. Nós então estamos de volta depois desse vídeo da doutora Simone Alves, ela que é psicóloga lá no Espírito Santo. Lembrando, esse vídeo foi produzido em 2012. A Cláudia Bueno perguntou, será que caberia à justiça a interpretação dessa lei? Já houve a interpretação, Cláudia, inclusive com a aplicabilidade em favor do homem dos elementos relativos ao que essa lei prevê, né? Seu objetivo principal, a proteção da mulher. E a própria Cláudia diz, essa lei deveria ser para ambos. É isso que se pretende. A nossa discussão aqui é essa. Você está achando que é só Covid que é subnotificada? O caso de violência doméstica sofrida pelo homem também é subnotificado. O homem que bate na mulher é covarde. O que apanha da mulher é bundão. E outra, se ele vai e denuncia, corre até mesmo o risco de ficar num flagrante, porque basta a mulher dizer, vejam bem, é muito importante isso, dizer que sofreu uma ameaça anterior, que a presunção de veracidade passa toda para o lado dela. A questão da violência psicológica, muito bem colocada pela psicóloga, né? A violência psicológica que precede a violência física. Então, esse tema precisa, e eu penso que em todas as esferas dos nossos poderes legislativos, esse assunto precisa de ser discutido para que, dentro do Congresso Nacional, nós possamos fazer uma legislação que seja justa. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, mas nem sempre é apenas a mulher o sujeito passivo dessa violência. A prova para o homem de que ele sofre violência ou que sofreu violência é uma das coisas mais difíceis que tem para ser feitas. Ao passo que para a mulher, a presunção de veracidade no que ela diz, basta ela dizer, tudo se abre para ela. Isso precisa de ser modificado. Eu, particularmente, sou contra o feminicídio. O feminicídio poderia tranquilamente ser resolvido com a mudança de pena do homicídio. Por que matar uma mulher é mais grave do que matar um homem? As duas situações são extremamente graves, não é? Agora, é bem verdade, a mulher é tida e a vida como ser desprotegido. Ocorre que isso, como tudo que vem mudando na nossa sociedade, também vem modificando. Tanto é assim que mesmo essa lei protecionista já foi utilizada poucas vezes, parcas vezes, em favor do homem, mas foi. E de 2012 para 2020, o quadro mudou muito pouco. Vou chamar o Frederico Linhares, quero a opinião dele, na sequência Silvério, depois o Vitor. O Marlon tinha pedido para ficar de fora, mas vou deixar ele por último e a gente faz um bate-bola rápido, porque realmente esse vídeo ele é espetacular. Vou ver até se o Vitor Galvão tiver condição de colocar o link do vídeo todo na nossa live, seria interessante para que as pessoas pudessem ter o acesso, caso queiram, né, aos 27, 28 minutos. Fred, sua opinião? Eu poderia ficar de fora também na hora de comentar, mas o assunto é interessante e fácil de comentar, não é difícil não. E deixa bem claro o que você falou, o que a mídia vende para o lado da mulher, vamos dizer bem assim, no grosso caldo das coisas. Pelo que foi explicado aí, há direito de ambas as partes, né? E a gente não sabia, como não sabia a semana passada, muitas das vezes, de 1%
do câncer de mama masculino, né? O Revista Semanal vem trazendo para a gente uma das coisas interessantes de saber como lidar com o diferente. E isso é diferente. Por que você falou aí, basta a mulher falar? Porque a mídia já implanta isso e já criou uma lei para tal. Não é errado criar a lei para tal, para a mulher. A mulher tem que ser seu direito de defesa. Não é isso que eu estou falando, Nada disso. Eu estou falando que existe a lei para o lado do homem também. Mas a mídia já inculcou isso. Então, para o homem provar o lado dele, o que você falou, é muito fácil de comentar, para a gente comentar aqui agora. Eu não sabia disso. E fica difícil do homem provar como ele foi agredido. De que maneira ele vai provar agora? Se já existe isso para o lado da mulher, né? E hoje existe a mulher levar o homem até a agressão e falar que foi ele vai preso primeiro, apanha, né? Vai preso para depois provar que, como é que se diz o ditado? Nariz de porco não é tomada, meu irmão, já apanhou, já sofreu processo e depois para ele explicar que não era, e aí, como é que vai ficar a vida daquele homem? Eu acho interessantíssimo e valeu a pena o tema de hoje, Fábio Braga. Muito bem, Silvério Machado. Vamos lá, eu acompanho os relatores. Eu, sinceramente, sobre esse tema, como todos, né, a gente não tem um aprofundamento. Não dá para, no meu caso, como da semana passada, a gente tem trazido, né, isso é importante levantar, principalmente por partir do Fábio, né, que tem levantado esses assuntos pouco usuais, né, tentando olhar o outro lado do que tem sido usual. De qualquer forma, a gente ouve falar, né, óbvio, mas é um ponto interessante do que foi falado no vídeo da psicóloga sobre a diferença, né, no tratamento, até porque do homem vira chacota, né? Então você tem vários aspectos que foram pertinentemente levantados no vídeo, mas é difícil desde o início, né? Desde o homem se portar ou se dar, né, ao trabalho, digamos assim, ou se colocar na posição de ir fazer essa denúncia, porque contra ele virão olhares jocosos de toda forma. A segunda, da própria recepção disso na polícia, enfim, na investigação. Então é um caso muito complexo. Eu não tenho nem muito o que acrescentar. Eu só queria falar sobre isso, sobre essa dificuldade, porque a gente vê muito piada, né, sobre Maria da Penha. E o Mário da Penha vai ter, tem que ter, não vai ter que ter. Vira piada esse assunto de homem que apanha de mulher, né? Apanhou de mulher. Então é um assunto bastante delicado, tá, Fábio? Eu nem consigo ir além do que já foi falado no vídeo, mas só queria levantar esse aspecto que foi falado, mas ressaltar isso sobre quão difícil é, e eu acho que é por isso que a gente não tem pesquisa, né? Se a gente for pesquisar na internet, 99,9% são de casos realmente de agressão, no caso feminina, ao gênero feminino. Muito bem, inclusive o seguinte, ela colocou isso, né? Até para fazer a pesquisa dela, encontrou várias literaturas alienígenas, né? Literaturas americanas, canadenses, e no Brasil não se tem, porque toda vez que você fala, e eu penso que isso é uma cultura que veio sendo implementada por um sistema de governo, sempre que se fala em violência, é contra a mulher, né? É como se não existisse a violência produzida pela mulher e contra o homem. Isso é muito importante. E as crianças, ela coloca isso também. As crianças, normalmente, são vítimas dessa situação, não só vítimas físicas, mas também vítimas morais, né? Situações em que a pessoa, o homem ou a mulher, está com o namorado, com a namorada, e essa criança é vilipendiada em função dessa situação, subjugada mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilson Lucindo, forte abraço, para o Fábio Casselli, Sérgio Mendes, Leandro Pereira, deixa eu ver mais, Mara Fernandes, Wanderson Nolasco, Marquinho Lanes, Anderson Oliveira, acho que eu já até falei, estou falando de novo aqui, ele deve ter saído e voltado. Forte abraço, você continua curtindo e compartilhando. Já estamos aí com a nova linkagem feita. Vitor Galvão, a sua opinião a respeito do assunto. É isso aí, enquanto eu falo aqui, você pode ver o link, né, do vídeo aí, eu coloquei, você pode voltar depois na transmissão, dar um pause, copiar esse link. Bom,
duas situações ali do vídeo, né, dessa entrevista que eu quero destacar. A primeira é, um tanto quanto óbvio, né, ela cita a lei que diz que todos são iguais perante a lei. Né, e isso é uma premissa que, desde pequeno, a gente fala, não, pela lei todo mundo é igual. Mas aí a gente observa, infelizmente, que na hora do vamos ver, por situações culturais, né, a coisa não é bem assim. E outro detalhe é que a própria pesquisadora ali, no caso, tentando dar continuidade a esse assunto e tentando trazer de forma inteligente, né, e assim, benéfica para a sociedade no âmbito de se tratar esse assunto, de se discutir esse assunto, ela sofre preconceito. Nem respeitam ela como mulher ou até mesmo como cidadã que quer ver... nem como cientista, né? Nem como cientista, no âmbito geral, tipo, o que eu vou dizer aqui com a minha visão? Bom, a mulher tem direito, sim, obviamente, claro, mas o homem também tem direito, é um ser humano. Existem pessoas e existem pessoas. Normal. Não tem dois pesos, duas medidas. Assim como um homem agride uma mulher, sendo ele um ser humano agredindo outro ser humano, a mulher também pode e acontece de agredir o homem também. Né? E isso aí vai de questões assim, psicológicas, né? de agressividade. Então, do mesmo jeito que a gente vê homens agressivos que agridem mulheres, a gente vê mulheres também que agridem homens. Então, infelizmente, é um tabu, quase que um tabu ainda, mas no âmbito da lei contra a violência ao ser humano, acima de tudo, respeito à causa daqueles que, né, protegem as mulheres, sim, é claro, tem toda a razão, mas também que nós venhamos proteger o homem, no caso do assunto, e também a família, né? Porque ela cita a questão das crianças que acabam sofrendo, acabam tendo um desgaste e com certeza essas situações fazem parte do crescimento da criança e aí transtornos podem vir a acontecer nessa família, com essa criança. Muito bem, muito ponderada a posição do Vitor Galvão. Ô Marlon, você tinha falado que queria passar, mas eu vou te dar a palavra. Quer passar mesmo ou vai falar, meu filho? Ô Fábio, só para completar o assunto, é interessante que quando a gente discute aqui um tema bastante diferente, como esse novamente que a gente traz aqui no Revista Semanal, é interessante que a Lei Maria da Penha vale para ambos os sexos, né? Mas é engraçado que nós não vemos na mídia uma divulgação sobre essa agressão, né, ao homem domesticamente. Creio eu que também por conta da força que o homem tem comparado à mulher, isso é óbvio, mas que também tem um certo preconceito, como o Vitor disse. É aquele preconceito de como eu vou chegar na delegacia e dizer que eu que eu apanhei da minha esposa, da minha namorada, de uma mulher. É o preconceito do homem por ser homem. Não sei se vocês me entenderam. Entendi. Mas é o preconceito de eu ser um sexo mais forte, entre aspas, e chegar biologicamente, fisicamente, e dizer que, olha, eu apanhei na minha casa da minha mulher. O que eu vou fazer? Sabe, aquela caçoada de uma pessoa chegar, pô, rapaz, risadinha, apanhou da mulher em casa e não sei o que, tomou panelada em casa. Mas isso vem na brincadeira e isso também vem os transtornos com a pessoa. Uma pessoa com uma mente não tão focada, vamos dizer assim, pode vir a ter uma depressão, vem a ter alguns transtornos futuros. E passando a bola um pouco mais para frente para a gente adiantar o assunto, inclusive vem esse tema também com as crianças. As crianças veem isso. Eu estou dizendo aqui num contexto total, tá? Tanto o homem bater em mulher, tanto a mulher bater em um homem. Uma criança ver isso, essa criança
possa vir a ser uma pessoa mais violenta. O pai bater na mãe, essa criança, sendo mulher, pode ser que ela venha a ter um desgosto pelo sexo oposto, a menina não ter um gosto ao sexo masculino. Isso acontece muito em várias famílias, e vice-versa também. É uma coisa muito complexa, é um assunto que a gente tem que conversar muito, mas na minha opinião, eu acho errado tanto a violência contra a mulher, tanto a violência contra o homem. A violência em si, ela não é certa, ela não é uma coisa bem vista na comunidade. Eu acho que a violência não leva a nada a ninguém. Eu acho que a boa conversa sempre leva a um bem comum, a um acordo. Então eu sou um cara pacífico. Eu gosto muito das coisas conversadas. Se não está dando certo, se você tem um relacionamento abusivo, primeiro, converse com uma pessoa que está próxima a você. Se você é mulher, uma amiga, algum parente, algum conhecido. Para você que é homem, senta com um amigo, eu disse aqui, amigo. Não é aquela pessoa que está ali para brincar, para zoar. É aquela pessoa que está com você em todos os momentos, é um amigo. Senta, conversa, procure a melhor maneira para contornar essa situação. Eu acho que se não está dando certo, cada um vai para seguir sua vida, que vá viver a vida a sós por enquanto. Se não está dando certo, se está com confusão, se está tendo algum atrito, é porque a coisa não está boa. Então, eu acho que cada um tem que seguir o seu rumo e daqui a um tempo vai achar uma outra pessoa e essa pessoa vai completar essa pessoa que está tendo esse relacionamento abusivo. Eu penso assim, e se fosse comigo, eu faria dessa forma. Fábio. Oi. Fora, só completar o que o Marlon falou, é o seguinte: o que pode acontecer tanto para o homem quanto para a mulher, o que está acontecendo nesse caso de isolamento é o seguinte: a violência nas casas aumentaram muito. Isso mesmo. A gente não sabe se é só pelo lado da mulher. Já que você levantou essa lebre aí para a gente, tem homem apoiando também. Vamos deixar isso bem claro. E outra coisa, já que ele falou aí do lado do homem, que o homem não... Isso acontece muito, do homem não chegar a fazer um BO, entre aspas, contra a própria esposa, aquilo vai acarretando, vai chegar uma hora que acontece? Ele pode simplesmente praticar um assassinato contra a esposa. Porque ele não aguenta mais. E a esposa, a mesma coisa, vai acarretando, que ela não aguenta mais, mata o esposo. Então chega a esse limite também, só para a gente não esquecer isso aí. Outra coisa, Frederico, aproveitando aqui, Fábio, desculpa, também uma coisa que influencia muito é o uso de drogas e o alcoolismo, né? Isso influencia muito nessas discussões, nessas brigas, e nós sabemos que quando a gente está alterado, né, o indivíduo alterado é capaz de fazer muitas coisas. Não é só o caso do homem ou da mulher especificamente. É o caso da família, né? Se estamos tratando de um casal, um homem agredindo a mulher ou a mulher agredindo um homem, a gente tem que ponderar também que tem filhos ali, tem um futuro, possível futuro ali, é uma família. Então, se você não trata isso, se você não observa isso de forma ampla, sem preconceito, né, sem julgar, você está deixando de prestar um serviço a uma família, a uma instituição, tem pessoas que estão sofrendo com aquilo ali, não somente, às vezes, aquele que está sofrendo a violência, mas outras pessoas também estão deixando de ter uma vida saudável, um lar saudável, por conta desse tipo de ambiente. Né? Muito bem. Eu quero dizer o seguinte, uma pequena complementação do que o Marlon disse, quando ele fala que o homem, às vezes, não denuncia por preconceito. Sem dúvida alguma, verdade absoluta. Mas muitas vezes também ele não denuncia porque ele não vai ter como provar. E se ele chegar dizendo que foi agredido e a mulher chegar e disser
eu fui ameaçada de agressão, pronto, a verdade passa para o lado dela automaticamente. É isso que precisa de ser modificado. Se ele chegar cheio de marca, mas e se ela chegar falando que ele me ameaçou, pronto. Ele ameaçou, pronto, ele então, isso está muito errado. Isso está errado demais da conta. E a prova disso é uma prova extremamente difícil. Extremamente difícil. E a conclusão que o Vitor colocou, que foi a mesma conclusão que a psicóloga chegou, né? Nós não temos aí um homem problemático, uma mulher problemática. Temos uma família que está precisando de ter assistência, né? Essa família precisa de ser cuidada. E isso é muito importante também. Não adianta as pessoas em volta, principalmente familiares, lavarem as mãos com essa situação. É imperativo que se mostre a verdadeira verdade do que acontece. Então, em briga de marido e mulher, às vezes tem que meter a colher sim. Deixa eu fazer aqui, olha, tem alguns comentários, né? A Cláudia Bueno disse, mandou muito bem, justamente quando o Marlon acabava de falar. Então, imagino que ela se refere às coisas que o Marlon falou e eu concordo com ela, mandou bem sim. O Alexandre Pontes, é complicado, como ela disse no vídeo, há vários tipos de opiniões e visões sobre o caso, que se mistura entre o preconceito e o medo de expor o que acontece. É o que eu acabei de dizer aqui. Mas pela parte dos homens e algumas vezes, mais pela parte dos homens e algumas vezes por parte da mulher, pelo medo de ter ameaças do cônjuge. É a opinião do Alexandre Pontes. E o Leandro Rosa diz que o programa está muito bom, dando parabéns para todo mundo, claro, mais para mim do que para vocês, né? Evidentemente. Está com a gente também o Carlos Eduardo Escapola. Tem um nome grandão aqui, mas é o Carlos Eduardo e o Vasquinho Escapola. Estão conosco nesse momento. Mais algum comentário, pessoal, para a gente passar para o esporte? Tá tranquilo? Daí de... Tranquilo, tranquilo? Então, beleza. Vamos para o nosso segundo e rapidíssimo intervalo. São 9h02 e a gente volta falando de esporte no terceiro e último bloco dessa revista semanal. E é claro, né, no final do terceiro bloco, o sorteio da Caçarola Mineira. Já está tudo aqui, ó. Eu vou pedir o Silvério Machado depois para tirar o papelim. Vamos ver quem é que vai ganhar essa Caçarola Mineira. Lembrando que esse sorteio tem a auditoria da Ringing Brothers Auditations Picaretations, beleza? É rapidinho e a gente volta falando de esporte aqui na Revista Semanal. – 21h05, nós estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa. Mandar um abraço para o Sonir Marini e dizer para você, ô Sonir, estou com muita saudade de você, viu? Segunda-feira que vem nós vamos falar do tema que você sugeriu, né? E você tem que vir aqui para ser o âncora do programa, né? E a gente falando das comorbidades, principalmente a questão da obesidade, né? Num fator que prejudica e facilita a contração do coronavírus, né? Certamente serei sua cobaia, mas não tem problema não, o tema será
instigante realmente. Bom, vou passar aqui para o Silvério Machado para que ele nos dê uma panorâmica da reunião que aconteceu hoje, uma reunião em videoconferência com a Federação Mineira de Futebol. Falou de que lá, Silvério? Foi módulo 2, módulo 1, falou de tudo, Campeonato Brasileiro. Tem várias perguntas aqui. O Alexandre e o Leandro que estão conosco perguntando, futebol tá horrível sem futebol, como é que vai ser isso? Conta para mim, ô Silvério, conta como âncora e depois eu vou fazer um city tour lá por Tombos, Carangola, voltando aqui para Muriaé para a gente tratar desse assunto. Beleza, então vamos começar a falar de módulo 2 do Campeonato Mineiro. A reunião que aconteceu na tarde desta segunda-feira foi exclusivamente para tratar sobre o módulo 2, não foi falado nada sobre o módulo 1. Isso por quê? Porque o que foi falado hoje na reunião interessava apenas o módulo 2, porque já no e-mail, né, que a federação mandou na semana passada convocando essa reunião, já estava claro que o assunto em pauta e exclusivo da reunião seria a questão das inscrições dos jogadores. O pessoal que nos acompanhou semana passada, o pessoal vai lembrar que aqui a gente já comentava das diferenças, né, do módulo 1 e do módulo 2 para esse retorno, né, as dificuldades que cada um teria e seriam diferentes. O módulo 2 é até mais complicado, porque o regulamento do módulo 1 ele não limita, né, desde o início ele não limita a quantidade de jogadores que poderiam ser inscritos por cada time. Já no módulo 2 havia essa limitação de 30 jogadores, sendo que, né, o módulo 2, o módulo 1 ainda você tem muitos times que têm calendário o ano inteiro, o exemplo, o próprio Tombense, né, isso sem tratar de Cruzeiro, Atlético e América, que são os times maiores, mas até times do interior, né, como o próprio Tombense, para ficar mais próximo da gente, é um time que tem calendário até o final do ano, então tem os jogadores contratos com maior duração. Já no módulo 2, os times montam o seu elenco para jogar o módulo 2. E a previsão de término da competição era agora, final de maio. Então a gente estaria nesse momento nas rodadas finais ou na rodada final, o próximo final de semana, seria a rodada final do campeonato. Isso, seria a rodada final do campeonato. Então todos os times, ou a maioria deles, firmou contrato com os jogadores até 30 de maio. Né? Porque, por óbvio, né? Não tem por que você fazer um contrato maior do que a duração do campeonato. Ninguém esperava esse momento. Exatamente. De pandemia. Só que aí veio a pandemia e mudou tudo, né? Toda a ordem das coisas. Então, voltando um pouco até para a cronologia da situação. O Campeonato Mineiro do módulo 2 ele foi paralisado no dia 16 de março. Dia 14 de março, o último jogo do Nacional, vitória sobre o Tupi aqui em Muriaé. Isso foi num sábado. No dia 16, houve um jogo lá em Valadares, onde o Democrata perdeu para o Betim. O Betim foi lá e ganhou. E aí, depois, os jogos foram paralisados. Isso no dia 16. No dia 23, então uma semana depois, os clubes se reuniram por videoconferência e até então estava muito incipiente, né? A própria pandemia, não tinha algumas projeções, mas ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Naquela altura, acho que em Minas Gerais, poucas cidades, né, tirando Belo Horizonte, tinha já algum caso da Covid-19. Portanto, os clubes se reuniram. Já naquela situação, eles tentaram chegar num acordo sobre liberar inscrições, né, porque atualmente são 30. Não chegaram num acordo e falaram, olha, não temos acordo, porque teria que ser unanimidade, vamos esperar, vamos jogar para frente. Esse para frente foi sendo jogado para frente porque não tinha nenhuma previsão de volta, como ela não há previsão de volta. Só que precisava ter uma reunião para os clubes decidirem em definitivo, digamos assim, como ficaria o regulamento, por conta dos contratos que vencem dia 30 de maio. E por isso que foi feita essa reunião hoje, essa reunião com representantes dos 12 clubes do módulo 2. Essa reunião foi presidida pelo Adriano Aro, que é o presidente da Federação Mineira de Futebol, que já começou a reunião falando o seguinte, gente, estou em contato com o governador, estou em contato com a Secretaria de Saúde, com o prefeito de Belo Horizonte, alguns outros prefeitos do interior, mas não temos uma data de voltar. Então, isso já ficou delimitado no início. Não há data de retorno para o Campeonato Mineiro do módulo 2. Obviamente, também isso pode ser aplicado ao módulo 1. Outro aspecto que já foi discutido um pouco mais à frente, mas que também foi determinante para o que a gente vai tratar, e eu vou ser mais rápido a partir de agora. Quando foi levantada a situação, o campeonato pode ser encerrado porque ninguém tem previsão, não sabe quando vai voltar, os clubes passam dificuldades, alguns clubes, como o Tupi, já pediram desistência da competição. O Adriano Aro, que é o presidente, foi enfático. O Pinambás também.
Tupinambás também, né? Então, o pessoal de Juiz de Fora enfrentando dificuldades. O Adriano Aro, na reunião de hoje, Fred, ele foi enfático. Nós não trabalhamos com a hipótese de encerrar o campeonato, a não ser dentro de campo. Isso pode ser estendido para agosto, pode ser estendido para setembro, outubro. Vamos precisar das autorizações, né, dos órgãos de saúde. E para o módulo 2, ele falou com bastante preocupação sobre o campeonato. O futebol vai voltar, mas com muitos protocolos a serem seguidos, e no módulo 2 é muito difícil você aplicar testes, porque seria muito oneroso, além de, claro, né, ter toda aquela condição. A maioria dos clubes, eles oferecem alojamento, como é o caso do Nacional, aos jogadores. Como que você vai aplicar um protocolo de distanciamento se todo mundo mora junto? Né? Por exemplo, os clubes que já voltaram, Flamengo, Grêmio, Inter, por exemplo, Atlético Mineiro, os jogadores chegam, levam a roupa para casa para lavar, chegam dentro dos seus carros e tem ali, né, uma separação para eles irem ao campo sem ter muito contato. Como vai fazer isso no Nacional, por exemplo, que o pessoal mora todo mundo junto, né? Um ou outro que mora em apartamento. Então isso foi colocado, mas ele falou que não estuda qualquer alternativa de... E até em certo ponto ele falou o seguinte: gente, se vocês quiserem, se alguém quer encerrar o campeonato, vamos chegar à unanimidade, mas aí tem que ser todo mundo concordar também. Vocês querem encerrar o campeonato? Aí, quem estava com a palavra era até o representante do CAP Uberlândia. Ele falou: olha, você quer encerrar o campeonato hoje, você vai cair. Você quer encerrar? Ele, não, no Mamoré. Não quero encerrar, então acabou, nada feito. Então não tem encerramento. E ele falou, então não tem essa que sobe 4, eu não posso interferir, não cai ninguém do módulo 1. Ele falou, gente, a gente não pode interferir um campeonato no outro sem saber as coisas, não são assim. Um decide alheio ao outro. Então, dito isso, todo esse cenário, a gente não tem previsão de volta, o módulo 2 vai voltar depois do módulo 1, muito provavelmente, até porque faltam mais rodadas. Foi, então, para o assunto que era a pauta da reunião, que era justamente as inscrições. Atualmente são 30 inscritos no campeonato, só pode haver mudança após a primeira fase, já para o quadrangular final, 5 trocas. Esse é o regulamento do módulo 2. Foi feita uma votação se os clubes adotariam uma mudança no regulamento, permitindo que se ignorasse a lista inicial. Não importa quem foi inscrito, agora vai abrir para todo mundo. Quem quiser contratar, vai ser livre contratação sem esse vínculo anterior. Né? Não importa quem inscreveu ou quem não. Para isso, primeiramente, né, na primeira reunião eles tinham falado em unanimidade, e nessa segunda reunião Adriano Aro falou em ampla maioria. Na votação ficou 8-4 pela mudança. 8 times concordaram em fazer o regulamento sem limite de inscritos e 4 times discordaram dessa mudança. E como houve uma maioria, mas não uma ampla maioria, ele chegou até a citar, olha, gente, se fosse um time, no máximo 2, a gente poderia talvez até não impor, mas implementar essa mudança, mas então nada feito. Então, o Campeonato Mineiro do Módulo 2 continua com o mesmo regulamento. É o mesmo regulamento, aí tem um problema. Jogadores vencerão os contratos. Como é que você vai renovando ad eterno os contratos sem ter uma data? Isso foi discutido pelos clubes. Né? Como que vai ser feita essa renovação? Primeiro ia ser feito assim, e aí tinha um clube que estaria até se complicando, porque todos os jogadores já estavam sem contrato, quer dizer, ele já estaria eliminado da competição, porque ele deixou vencer, isso aí é um erro administrativo, mas não cabe a gente discutir isso, ele deixou vencer todos os contratos sem saber o que ia acontecer no campeonato. E esse clube estaria eliminado do jeito que estava. A forma nem muito lá, nem muito cá, que foi encontrada, é que os clubes eles poderão deixar os contratos dos jogadores vencer, porque é o que vai acontecer, não precisarão fazer aditivo, porque as inscrições não serão consideradas novas, as inscrições dos jogadores que já estão vinculados, né, que já foram inscritos, elas não serão consideradas novas inscrições quando o campeonato voltar. Tá, elas serão... Devido à situação, eles vão entender que, fulano foi já estava aí. reinscrito e não gasta uma nova inscrição. Então, os clubes terão a lista ainda a seguir e nenhum clube fechou os 30. O Nacional, por exemplo, o Pouso Alegre e o Tupi são os times que mais inscreveram 26, tem time que inscreveu 23. Eles poderão completar 30 jogadores, porque o regulamento, estava lá permitido completar 30 jogadores até o final da primeira fase, para a segunda fase podendo trocar os 5. Então, em resumo, foi discutida a mudança do regulamento, mas nada foi alterado no regulamento, além de, claro, né, essas situações burocráticas de vencimento de contrato que poderão ser não renovados, né, mas poderão ser refeitos mais para frente, sem contar como uma nova inscrição, Fábio. Frederico, melou o campeonato, Frederico? Ô, Fábio Braga, eu venho falando isso
desde a semana passada, né? Retrasada, né? Que a gente vem conversando isso, né? Como o Silvério já explanou pra gente, o que foi resolvido hoje foi nada, mais ou menos. Vai esperar. Eu gostei do mais ou menos, né? Resolveu nada mais ou menos, exatamente isso. mais ou menos porque... Nada mais ou menos. É isso aí. Ou seja, tem que esperar. Hoje eu encontrei 2 jogadores do Tombense no mercado e eles me falaram, olha, Fred, não tem nada certo. Eu falei, mas eu não estava vendo vocês na rua. Não, a gente era proibido de sair porque a gente estava em quarentena, tá certo? O Fred, eles estavam de máscara ou sem máscara? Hoje a gente pôde sair de casa, fazer compras e agora perambular pela rua, mas não tem nada certo, não tem treino, não tem nada, mas a gente está esperando isso aí pela Federação Mineira. Quem sabe no final de agosto, um deles me falou. Mas é palavra de jogador, né? Que tem o mesmo pensamento que a gente. Quem sabe essa curva abaixe e aconteça alguma coisa. Eu sinceramente acho que o Campeonato Mineiro já deu. É o que você falou na semana passada, é um documento de se pensar fazer, né? Agora, o Campeonato Brasileiro, eu queria perguntar ao meu amigo Silvério se há possibilidade de fazer pelo menos a Série C, Silvério. Eu acho que vai ser feito, Fred. Eu continuo com o meu posicionamento e a gente está avançando, né, nesse cenário. E aí, daqui a pouco, não sei se vai ter tempo da gente discutir essa situação, porque o Campeonato Carioca me parece que vai ser o primeiro a voltar, né? Já estão marcando 14 de junho. Eu acho que eles vão protelar essa data para um pouquinho no final de junho. O Campeonato Gaúcho fala que é a partir de 15 de julho. Mas quer dizer, você já tem uma volta, vamos dizer assim, escalonada. Um campeonato volta primeiro, o outro não. Mas os campeonatos de elite nos estados, eles estão no fim, né? Faltam 2 rodadas, mais a fase final. Então, eles vão encurtar essa fase final, imagino eu. Né? Aqui em Minas, acho que não vai ter jogo de ida e volta. Vai ser um jogo, um jogo único na semifinal, um jogo único na final, assim imagino. Mas eles vão encurtar. Então, eu acho que vai chegar lá, num cenário talvez... mais gritantes, vai chegar em final de agosto, Fred, imagino que a gente vai ter todos os campeonatos estaduais resolvidos nas primeiras divisões. E aí, em setembro, acho que inicia o Campeonato Brasileiro. Acho que a gente está caminhando mais ou menos para isso. O Atlético já retornou, o América já retornou hoje, o Vasco vai começar a testar, o Flamengo já retornou, o Grêmio já retornou, o Inter já retornou. Eu já contei 7. O Cruzeiro está na segunda divisão, mas enfim, 6, 7. Não precisava lembrar isso, não. Mas eu já contei aí 6 times da elite do brasileiro que já voltaram. Né? Então... Porque, Silvério, a gente tem que pensar positivamente que essa onda do coronavírus, ela tende a baixar. Sim. Né? Se baixar, dá para finalizar o módulo 1 do Mineiro, agora sem brincadeira, dá para finalizar o módulo 2 do Mineiro, que está meio complicado. E eu vou falar o que eu falei semana passada. Uma pena isso, porque o Nacional de Muriaé está muito bem colocado. Isso aí é uma sacanagem muito grande com o Nacional de Muriaé. Gente, o módulo 1 está mais fácil de resolver. Módulo 2, não. Mas vocês estão falando do módulo 2 aí, que está mais difícil. No módulo 1, tanto o Tupinambás quanto o Patrocinense também já praticamente desistiram do campeonato. E o Tupi também. O Tupi está no módulo 2. Deixa eu só fazer uma... Perdão. Rapidinho. Mas só fazer rapidinho, o Tupi... não foi falado isso exatamente na transmissão, na reunião, mas foi levantado sobre a questão do Tupi, de times que desistiram, e o presidente da federação foi assertivo. Ele falou, não tem essa de desistir, sem punição. Mas então veja bem. Então assim, se desistir, vai ter que pagar multa. Moral da história, o campeonato está melado e a federação não vai fazer absolutamente nada para salvar o campeonato. É simples assim. Ou para resguardar. Não tem isso não. A federação, ela quer receber as taxas dela, ela vai querer que os clubes joguem sem torcida e vai mandar quadro móvel de Belo Horizonte para o interior. Se desistir, paga multa, se desistir, é rebaixado. Então, meu amigo, é o seguinte, a federação, tá? Eu não vou falar o que eu penso da federação não, que é arriscado ainda ser processado, né? Agora... eu fico lembrando, já falei isso em algum momento, em algum dia, fico lembrando da Federação de Planetas, né, da qual a Terra faz parte, né, e tem lá o pessoal da Enterprise, né,
e eles ficam aí pelo mundo, pelo universo, né, vagando e buscando situações e tal, e coisa e tal, vida longa e próspera, aquela coisa. Aquela federação de planetas lá, ela cuida dos interesses dos planetas, mas as federações de futebol cuidam dos interesses próprios, elas não cuidam de interesse de clube. Clube que se dane, entendeu? O quê? Eu não quero nem saber. Se você... E tanto é assim que perguntaram para o Mamoré: você vai ser rebaixado, você quer acabar o campeonato? Quem está afim de ajudar a resolver o problema não falaria isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estariam, pelo menos, buscando parar o campeonato, parar definitivamente, voltar com ele no ano que vem. Nós já tivemos aí, voltando na questão da Covid, o Daniel Lissi falou aqui, essa doença, nós vamos ter essa doença circulando entre a gente até 2030, entendeu? Teve gente outro dia em Muriaé que morreu de gripe aviária, uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Então, nós não podemos pensar no Campeonato Carioca em 14 de junho, no Campeonato de não sei onde em julho, nós não podemos pensar isso, porque nós não sabemos o que vai acontecer, ninguém sabe. Então, a hora era de, efetivamente, a federação, ela não ia gastar dinheiro com isso. Ela vai deixar de receber. Ela vai deixar de receber as taxas. Ela vai deixar de implementar o seu quadro móvel, né? Que é isso que interessa para elas. Clube, meu filho, você é um eventual qualquer, entendeu? Não preciso de você, não. Eu tenho filiado aqui na minha federação trocentos clubes, entendeu? Se você não quiser ou não puder, é problema seu, pra lá que se lasque. É assim que eles estão fazendo. E isso é o fim da picada. E pra mim, acabou. Pra mim, não tem campeonato. Agora, os campeonatos nacionais, eu penso que dá pra pensar neles, talvez mudando formato. Outra coisa que o Silvério falou aqui, eles estão. Pode ser que mude o regulamento para jogo de ida e volta virar jogo de ida. Se pode mudar o regulamento lá, por que não pode mudar agora? Ora. Porque o jogo não vai atrapalhar os ganhos da federação. Isso é um absurdo, né? Um absurdo atrás de outro. Essa que é a pura realidade. Marcelo Lopes Macedo está com a gente. Você continua curtindo e compartilhando. A gente está caminhando para o final do programa. Marlon de Souza, é a sua vez de falar sobre esse imbróglio. Depois o Vitor Galvão. Não, só lembrar do sorteio que vai ter daqui a pouco. Vai Fique ter ligado sorteio. Você aí. Comenta com a gente que você, comentando, vai estar participando do sorteio do Empadão durante a semana, tá? Exato. Comenta aí que ainda dá tempo. Vamos dar uma agilizada nesse final, porque nós estamos aí nos últimos 10 minutos, para não ter que fazer outro aqui. Dá tempo da gente conversar e fazer o sorteio e encerrar o programa. Marlon de Souza com você. Ô, Fábio e amigos, eu acho que são dois pesos, duas medidas. Eu acho que o futebol é uma pena que está com essa pandemia e está parado, mas também nós temos que olhar também o lado das equipes de futebol, né? Será que eles vão voltando? Será que os pequenos vão conseguir sobreviver? Porque os times grandes têm seus patrocínios e tem como segurar as ondas. Agora, mesmo assim, é muito difícil segurar, e até quando segurar isso? E se voltar, julho, agosto, setembro, eu ainda acho que volta sem torcida. Aí que é mais um problema. Igual, por exemplo, o Maracanã. O Maracanã, para você ter um jogo de futebol no Maracanã, é R$500 mil, com toda a estrutura do Maracanã. Então, assim, quem vai pagar essa conta? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense? Não tem como o time pagar 500 mil para jogar sem torcida para não ganhar nada. Vai viver de quê? De amor, né? Só se for. Então, assim, a gente tem que ver também por esse lado. O Tombense. Como que o Tombense vai pagar sua conta de luz, sua conta de água, seus jogadores, sem torcida? Vai dar dinheiro para a federação. Só isso. Né? Ou para a CBF, se for aí disputar a Série C. Então, assim, a gente tem que ver muito esse lado também de como os times vão se comportar financeiramente na volta do futebol, sem torcida, né? Porque a torcida creio eu, que vai demorar bastante a voltar torcida no futebol do Brasil. Quanto aos outros times,
voltar às atividades internas nos treinos? Eu acho que sim, dependendo da estrutura que o time tem, porque assim, é muito fácil a gente falar aqui, o Flamengo voltou, tudo bem, o Flamengo tem dinheiro. O Grêmio voltou, o Grêmio tem dinheiro. De todos os dias, se quiser, faz teste em todos os jogadores. E o Tombense, e o Tupi, e o Tupinambás, e o Ipatinga, e etc. E o Nacional de Muriaé, será que tem dinheiro de pagar todos os dias, toda semana, para todos os jogadores, comissão técnica, todos os funcionários, toda semana, vamos botar toda semana, não vou falar todo dia não, toda semana fazer o teste do Covid? O que vocês me dizem? É muito difícil, muito difícil. Time grande que tem dinheiro, que tem toda uma estrutura muito gigantesca de ganho. Só a Europa voltou. Exatamente, a Europa vai voltar no tapa. Pode federação falar alguma coisa, pode FIFA falar alguma coisa, vão bater no peito e vão voltar. Por quê? Tem dinheiro, volta a hora que quiser. É muito fácil. Tanto na esfera da pandemia ao todo, né? Vamos supor, no lockdown, eles tiveram lockdown, já estão voltando. A China já voltou, tá todo mundo voltando ao normal. Por quê? Tem dinheiro, os testes são mais rápidos, a economia gira muito rápido. Aqui tá isso aí, na discussão de cloroquina e se faz bem, ou se quer pegar o celular do presidente. Eu vou te contar um negócio. Brasil, ó, outra vocês, ó. Vocês estão de parabéns. Beleza. Sem celular do presidente Vitor Galvão, rapidinho. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pastor Oséias de Sá, que tá mandando um abraço para você também, viu, Marlon? Disse que tá com saudade de você e me chamando de Flávio aqui. Eu vou deixar passar dessa vez, pastor Oséias, mas é Fábio, viu? É Fábio. Fala comigo, meu caro amigo Vitor Galvão, para encerrar. Rapidinho. Bora lá, então vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio? Não, se nós vamos pro sorteio, então eu quero saber, Fred, alguma consideração a mais sobre o futebol, Fred? Tá tranquilo, é isso aí. Semana que vem a gente discute mais o futebol para deixar um gosto a mais no ar. O futebol, por enquanto, parado, espera até essa pandemia abaixar. É isso. E nós estamos com saudade do Mengão, né, Marlon? Passando o rodo em todo mundo. Ou então ele vai quebrar no meio desse caminho aí, com essa grana toda que nós estamos devendo. Maravilha. Silvério, mais alguma consideração do futebol? Quem tá devendo é o Corinthians. Pague a arena. O Flamengo tá pedindo... A Caixa Econômica tá atrás de vocês, hein? O Flamengo tá pedindo dinheiro emprestado aí. O negócio lá não tá bom também, não. Vou falar um negócio pra você. E com essa pandemia aí, a Caixa Econômica liberando 600 pontos, vai cair na conta do Timão, hein? Muito nada. bem. Verdade. Deixa eu dar boas notícias para vocês. Muitos elogios no programa hoje, nos comentários da live. Quero dizer também que nós fizemos o programa em até um pouquinho menos do que 1h30, tá? Ele começou um pouquinho atrasado, mas vai acabar dentro da 1h30. Estou muito feliz por isso. Quero agradecer a presença de todos e dizer o seguinte: dá um close em mim aqui, fazendo um favor, rapidinho. Isso aqui foi igual o sorteio que eu fiz da cesta básica, né? Não sei se o pessoal acompanhou. É o mesmo breguetinho aqui. Então aqui dentro estão os papelinhos das pessoas que participaram do programa passado, ok? É uma embalagem de bolo, mas não é bolo. É caçarola que vai ter hoje. Exatamente. O sorteio vai ser da caçarola. Então eu tô chacoalhando bem aqui. Pode deixar nessa câmera mesmo? Eu vou pedir o Silvério Machado para chegar aqui e tirar um papelinho para nós, beleza? Vamos lá então, Silvério, pode... Cuidado para não derrubar. Cara. Não. Chacoalha esse bagulho aí. Não, entrego. Tá bom, eu não você nem olhar. Tá aqui o ganhador, hein? Essa pessoa aqui ganhou a caçarola mineira, beleza?
que foi o programa da semana passada. O programa de hoje é o Empadão, da Empadão e Eva, a Cruz Sem Pecado. Eu tô falando sem Ó, essa pessoa aqui ganhou da semana passada a caçarola mineira, tá? As pessoas que participaram hoje vão concorrer ao Empadão e Eva, a gula sem pecado. Posso pôr na tela? Pode, deve. O sorteio que o nosso amigo Vitor vai fazer ou durante a semana ou no próximo programa. Tá aí pra você, então, Empadão e Eva. Tô até gostando desse negócio do próximo programa, porque a pessoa tem que assistir dois, né? Ela assiste um para participar e o outro para ver o sorteio. Justamente. Então, de repente, nós vamos fazer no próximo programa o sorteio de quem participou hoje. Quem ganhou a caçarola mineira foi o Fabrício Pedrosa. Fabrício Pedrosa ganhou a caçarola mineira. Mostra pertinho. Vou manter contato com o Fabrício, passar lá para Edilce, para que ela faça a entrega da caçarola ao Fabrício Pedrosa, ok? Parabéns, obrigado por todos que participaram conosco. O pastor Oséias está me pedindo perdão. Você é um marco para a gente aqui em Muriaé, somos prestigiados por ter você em nossa cidade. Pastor Oséias, eu não tô nem aí não, rapaz, você falou meu nome meio errado, não ligo não, vindo de você. Você é uma das pessoas que eu mais respeito aqui na cidade de Muriaé, até porque é amigo do meu amigo Silvério, então é meu amigo também, tá? Muitíssimo obrigado. E quer participar de um programa... É meu amigo do Silvério, não, é meu amigo também, tá? Pois é, eu não sabia. Mais um motivo para eu gostar mais ainda, porque o Marlon é outra pessoa muito querida. Não, e se é amigo do Silvério, amigo do Marlon, e seu amigo agora é meu amigo também. Então pronto, já estamos em casa. Não, se é amigo do Silvério, se é amigo do Marlon, se é amigo do Vitor, é amigo meu também. Ô pastor Oséias, considerando isso, o senhor está convidado para vir ao programa, tá? Me chama no privado, ou o Silvério, talvez o senhor tenha contato com ele, pode combinar com ele e venha no nosso programa, vai ser um prazeraço te receber, tá? E vai ser muito bom, porque além de tudo, né, o senhor tem um grave defeito, o senhor torce pro Flamengo, mas o senhor é uma pessoa excepcional e eu adoraria ter o senhor aqui no estúdio da Rádio NAC, viu? Fala. Aproveitando aí que você já fez o convite para o pastor estar aqui com a gente, eu quero fazer um convite para quem está assistindo. Sim, sim. Dia 14 de junho, tá? Ao meio-dia, vai rolar uma feijoada lá na Igreja Metodista do Porto. Tá? O pessoal vai estar vendo na tela aí, ó. E fiquem ligados na nossa programação que teremos sorteio do Marmitex dessa feijoada que vai ser uma delícia, tá? Então participem aí, apenas R$15 e vai ter entrega a domicílio também com uma pequena taxa de R$3, mas dá essa moral, ajuda aí a comunidade metodista do Porto ali, com essa deliciosa feijoada no dia 14 de junho. Valeu. Inclusive, eu espero que os meus ingressos já estejam separados. Tá separado lá. O Juninho Balão tá aqui, né? Juninho Balão que tomou balão da gente hoje, né, Juninho? Já perdeu, viu? Foi o Fabrício Pedrosa que ganhou, tá? Um abraço pra você, Balão. Bom, então vamos nos despedir. Estamos chegando ao final do programa. 9h33. Marlon de Souza, muitíssimo obrigado pela sua participação. Beijo no coração de toda a Carangola. Até segunda, se Deus quiser. Abraço, Fábio Braga. Abraço, Frederico, Vitor, meu amigo Silvério. Também o Sonir, que não esteve conosco hoje. Um abraço para ele. Se Deus quiser, na segunda-feira nós estaremos restabelecidos com todos os ocupantes dessa nave espacial. Eu fiquei aqui batendo papo aqui na internet com o vereador, meu amigo Sandro, e por enquanto a prefeitura aqui de Carangola ainda não postou o boletim de hoje. Tem muita gente me perguntando aqui, porque eu envio, né, em particular os boletins, mas por enquanto ainda não temos esses dados. Assim que eu tiver esses dados, eu deixo aqui informado para todos que estão curtindo aí a nossa live, tanto na Rádio NAC, tanto na Tombo Sonora, eu enviarei para os senhores, para que os senhores possam postar em suas páginas e divulgar esse boletim aqui de Carangola. Espero que o boletim dessa segunda-feira seja tranquila e melhor. É isso que nós esperamos, não somente aqui em Carangola, mas em toda a nossa região. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação de todos. É um prazer muito grande estar aqui toda segunda-feira batendo esse papo com todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui entre amigos. É um prazer muito grande fazer parte e ter sido convidado para fazer parte junto da revista semanal junto com vocês. Um abraço, até segunda-feira. Fiquem todos com Deus e valeu. Até mais.
Marlon, lembrando que o prazer é todo seu, tá? Como sempre. Sempre foi. Frederico Linhares, beijo no coração do Principado de Tombos, desde a prefeita russa até a Laísa, mais nova tombense da face da terra. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Programaço hoje. Hoje deu tudo certo, Fred. Segunda-feira tem mais e amanhã, claro, Sonora News, 6 da tarde, Fred. Hoje o Sonora News foi um programaço, né? E amanhã, às 6 da noite, tem mais Sonora News no tomsonora.com.br e na radionac.com.br. Mas hoje, o Revista Semanal também não deixou de ser um programaço. A gente volta na próxima segunda-feira. Um abraço para o Silvério Machado, pro nosso amigo Vitão. Fala, Marlon de Souza. Acabou de sair o boletim epidemiológico de Carangola. Fala. Isso é em tempo real mesmo. Primeira mão, tempo real, Revista Semanal, Marlon de Souza. Tem como soltar a musiquinha? Vai ser. Vamos soltar o Kraftwerk, ó. Vai, Marlon. Então, vamos lá. Boletim da data de hoje, do dia 25, aqui de Carangola. São 46 casos descartados, 61 confirmados. Isso é bom. Isso é muito bom, que não teve essa crescente que nós estávamos esperando, mas deixa eu pegar aqui o boletim de sexta-feira. Sexta-feira foi 53 e hoje 61 confirmados. No total são 174 casos suspeitos e 34 casos recuperados. Sexta-feira eram 27 recuperados e hoje 34 recuperados. 7 a mais recuperados aqui no boletim. Significa que temos 27 pessoas nesse momento doentes na cidade de Carangola. Então é essa diferença que precisa de ficar clara para as pessoas, né? Para que a gente veja que é grave, é sério, mas que as coisas estão dentro de uma possibilidade, né? E que os hospitais vão dar conta em função disso, se Deus quiser, e Deus há de querer, inclusive, acabar com isso rapidamente. Beleza? O Marlon já despediu, o Fred também. Vitor Galvão, parabéns pelo seu trabalho de hoje, um forte abraço, até segunda. É isso aí, um forte abraço a todos aqui da bancada, um forte abraço ao Fred, Marlon, você que nos acompanhou, né? Boa sorte ao vencedor. Boa sorte a você que comentou, né? E parabéns ao vencedor do sorteio de hoje. Participe conosco, segunda-feira tamo junto. E eu daqui eu fui. A Marina Franco Avelino chegou agora na live, seja bem-vinda, depois volta e ouve o programa, vê o programa todo. Aumenta esse som aí, Vitor Galvão. Agora abaixa de novo, Silvério Machado, forte abraço, tudo de bom pra você, até segunda, se Deus quiser. Valeu, Fábio. Valeu aí o Vitor, também ao Marlon e ao Fred. Um prazer estar participando com vocês, dividindo, né, esses momentos. Cada vez melhor o programa, né? A gente prometeu que ia melhorando, que ia arredondando e daqui para melhor sempre. Um programa melhor do que o outro. Na semana que vem nos encontramos novamente, se assim Deus permitir. Até lá. Beleza, beleza. E agora eu vou deixar aqui a minha mensagem para o Sonir Marini, que hoje não veio, fala. Não é piada não, né? Não, minha mensagem para ele. A minha mensagem para Sonir Marini, né? Esperando que a Federação de Planetas esteja completa na semana que vem. Eu até gostaria de sugerir que nós mandemos fazer um uniforme da Enterprise, né? O do Sonir será azul, né? Porque, afinal de contas, é o Sr. Spock. Vida longa e próspera, Sonir Marini. Segunda-feira quero ver você aqui, meu filho. Forte abraço a todos, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, grande semana. Esse programa hoje ficou bacana demais, mas é claro, tem muito ainda para melhorar. E vai melhorar cada vez mais se você estiver sempre conosco aqui nos estúdios da Rádio NAC, na Tombo Sonora, no radionac.com.br, que eu sei que tem muita gente ouvindo o programa na radionac.com.br, também lá no Radiosnet, a Tombo Sonora, a Rádio NAC. Plataforma é o que não falta. E se bobear, nós vamos colocar outras plataformas nesse breguete também. Começar a fazer esse trem no YouTube. O Marlon tem a mãe aí, viu? É simples o negócio aí, é um programinha que põe aí. Invadir o Jornal Nacional, 8h30 da noite. Rapaz, dá até pra hackear a Rede Globo, entendeu? Então só não pode atrapalhar a Griselda, né? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, bota a música aí, meu filho, porque agora eu fui! Tchau! Valeu, galera! Tchau.
Vai ter Sonora News, hein? 6 da noite. Não esquece da gente, não. Show de bola. Mais uma novidade do programa. Depois que ele acaba, a gente continua falando. É igual o filme da Making Marvel, off. né? É igual o filme da Marvel, tem uns pós-créditos. Vamos nos pós-crédito. Baixa a música aí, pós-crédito. Amanhã, 6 da tarde, Sonora News. Onde você vai, Silvério? Não, vamos ficar no making off aqui agora. Agora vamos falar a verdade aqui agora. Nesse momento que a gente vai falar a verdade. Ô, Vitor, você é um Witzel. Não sou nada. E você é um Dória. Seu Dória. Olha lá, Witzel e Dória na tela lá, ó. Seus Witzel, seus Dória. Bora lá. Eu acho que tá saindo no ar agora. Eu não vou falar com vocês não, ok? Depois eu falo com vocês. Ó, você quer saber de uma coisa? Eu não quero nem saber, tá ok? Eu quero é que esses Witzel, esses Dória, parem de encher meu saco, tá ok? Eu só sei que o Jornal Nacional fica contando meus poros, velho. Pô, vê se pode. Tchau pra vocês. Valeu, turma! Tudo de bom! Forte abraço! Gostei disso, eu vou fazer toda vez. Tchau, fui! Valeu. Eu vou fazer toda vez. Tchau, fui!